Olá, amigos da comunidade Windev, sejam bem-vindos à aula número 30 do Guia Windev 2024. Vamos ver nesta aula estratégias para desenvolvimento de grandes projetos, definindo os critérios de desenvolvimento, programação orientada a componentes, programação orientada a objetos, RADs e templates, Source Code Manager. Um projeto é um conjunto lógico de elementos e processos cuja finalidade é atingir um determinado objetivo. Na plataforma da PCsoft, ou seja, no Windev, no Windev Mobile e no WebDev, um projeto gerencia as relações entre os elementos, janelas, páginas, relatórios, e as relações entre elementos e arquivos de dados descritas na análise vinculada ao projeto ou em procedimentos. Um projeto pode ser composto de vários processos. Ele pode ser vinculado a uma única análise, mas a partir da versão 2024, um projeto pode ter múltiplas análises. A mesma análise pode ser associada a vários projetos. Para os que gostam de escrever código, um projeto pode ser desenvolvido sem análise. Entretanto, quando se opta pelo desenvolvimento sem análise, se perde um recurso muito importante da linguagem W, que é o uso das RADs. São janelas pré-definidas, relatórios pré-definidos. Um projeto inteiro pode ser criado usando RAD. Você pode criar a sua própria RAD. Tudo isso com a ajuda da IDE. Se você optar por não usar análise, você vai ter que usar as sentenças SQL usando comandos SQL, sem usar o editor de queries, por exemplo. Vai ter que criar as suas janelas tudo na mão, entre outras coisas. Então, um dos elementos importantes da criação de um projeto é a sua análise. Uma análise, eu vou abrir uma aqui, é um modelador de dados, onde você tem tabelas, você tem ligações, você tem queries, você tem store procedures, você tem triggers, todas definidas na análise. Ao passo que, sem análise, você vai usar a codificação. O projeto no Windev 2024 pode conter mais de uma análise. Eu vou abrir uma outra análise aqui no meu projeto. Então, eu tenho aqui uma outra análise. E, eventualmente, eu posso ter uma terceira análise, ou uma quarta análise, e assim por diante. Tá? Posso usar arquivos locais ou arquivos client-server. No Windev, a análise é o local do projeto onde você faz a modelagem dos dados. Então, você cria uma tabela ou importa uma tabela existente, faz o relacionamento entre elas, cria consultas. Então, vamos abrir a análise aqui. Então, você tem diversas opções aqui, tais como criar uma nova ligação, pode importar tabelas, pode fazer conexões, várias conexões para o mesmo projeto, entre outras ferramentas que você pode desenvolver. Aqui na
análise, você pode criar um novo data file, uma nova view, uma visão de dados, um conjunto de stored procedures, queries do banco de dados, triggers e assim por diante. Tudo isso auxilia no desenvolvimento de um projeto WinDev. Claro que você pode, se você quiser e gostar, fazer tudo isso que a análise oferece manualmente. Criar um projeto no WinDev é muito simples. A partir da IDE, você seleciona um novo projeto, aguarda que a interface seja carregada, então ele apresenta o assistente de criação de projetos, onde você vai definir o tipo de projeto que você vai criar. Se é um projeto Windows ou Linux, esse projeto vai ser executado no modo desktop. Você pode criar um app para applications Windows 10 de telefones, tablets e computadores. Então, pode usar a ideia para criar um serviço, um serviço do Windows ou um daemon do Linux. Você pode criar um web service SOAP ou REST, uma API. Você pode criar um arquivo Java, pode criar um componente, pode criar livrarias, pode criar assemblies.net, pode criar uma RAD pattern ou pode criar um plano de ações. Todos esses elementos são disponibilizados pela IDE do WinDev. Criar um projeto no WinDev é muito simples. A partir da IDE, você seleciona um novo projeto, aguarda que a interface seja carregada, então ele apresenta o assistente de criação de projetos, onde você vai definir o tipo de projeto que você vai criar. Se é um projeto Windows ou Linux, esse projeto vai ser executado no modo desktop. Você pode criar um app para applications Windows 10 de telefones, tablets e computadores. Então, pode usar a ideia para criar um serviço, um serviço do Windows ou um daemon do Linux. Você pode criar um web service SOAP ou REST, uma API. Você pode criar um arquivo Java, pode criar um componente, pode criar livrarias, pode criar assemblies.net, pode criar uma RAD pattern ou pode criar um plano de ações. Todos esses elementos são disponibilizados pela IDE do WinDev. Depois que o projeto é criado, você pode acessá-lo na opção Project, em Description, onde você vai ver os elementos do seu projeto. Então, projeto, nome do projeto, em que pasta da sua máquina de desenvolvimento está esse projeto, lista de tarefas do projeto, descrição da configuração, então como é que vai ser o seu projeto, se ele é 64 bits, quais os elementos do projeto, quais os componentes do projeto, se ele vai rodar com a configuração Unicode ou ENSI, se vai ter telemetria, se vai ter possibilidade de ser exportado para a loja privada ou um controle de acesso, entre outras coisas.
Na análise, você define se o seu projeto vai ter uma única análise ou várias análises. Você pode criar uma análise ou adicionar uma análise já existente. Na aba Files, você vai definir o diretório dos arquivos que serão usados no modo de teste. Então, se ele vai ficar no diretório atual ou no diretório que você especificar aqui. Você vai definir funções automáticas, então, do help, do processo de abertura, como vão ser os arquivos. Quando você cria um arquivo e ele não existir, ele será automaticamente criado na abertura. Se você vai ter um processo de live update, então você define aqui quais os arquivos. Qual linguagem que você vai usar? Então, você vai definir quais as linguagens, os parâmetros de números, moeda, hora, data, duração, entre outros. Ele vai ter arquivos de tradução. Qual estilo que o seu projeto vai usar? Você vai definir aqui, pode escolher entre os vários estilos existentes. Se o seu projeto vai fazer parte de uma função de controle de versões, que é o SCM, vai definir projetos com descrição, qual a localização dos novos elementos do projeto, como é que vai ser gerado o EZ, se vai ter checagem de linguagens, sincronização durante a execução, opções avançadas, se você vai usar macrocode, animação do Windows, animação de controle, você vai permitir a criação de relatórios por parte do usuário, menus AF, pode exibir os AF existentes. O que é AF? São funções pré-definidas. Em compilação, você vai definir como que seu projeto será compilado. Em telemetria, você vai definir se o projeto será acompanhado via processos de telemetria. Então, isso é o que o projeto apresenta depois de criado. Esta área da IDE é como se fosse uma mesa, comumente chamado de dashboard ou painel de controle. Então, ele é dividido em vários painéis. O primeiro painel é onde você tem a configuração do seu projeto, tipo de configuração que ele usa e onde estão armazenados os elementos do projeto, se ele está no Source Code Manager ou não. O segundo painel corresponde à análise. Então, quantos arquivos de dados tem a sua análise? Depois você tem os elementos, então, janelas, queries, relatórios, conjunto de procedures aparecerão aqui. Source Code Manager para que você adicione o seu projeto ao Source Code Manager, veremos isso mais adiante. Estatísticas de compilação, componentes externos do seu projeto. E aqui, no código, quantas linhas de código tem o seu projeto, quantas linhas foram escritas por determinados desenvolvedores. Então, o Júlio desenvolveu 1.543 linhas, o admin 525, a PCSoft 128 processos. Tem duas ações pré-definidas, tem um gerenciamento automático de erros. Aqui, outro painel é auditoria dinâmica, análise de performance, template, testes, tarefas de incidentes, notas e traduções. Então, esse item do projeto corresponde ao gerenciamento do mesmo. Do lado esquerdo, nós temos o Project Explorer, onde você pode ver
todos os elementos do seu projeto. Então, as configurações, as variáveis globais, as janelas do projeto, os relatórios, as consultas SQL, as procedures de escopo global. Dentro das janelas você tem as procedures de escopo local, janelas, relatórios. Os componentes externos que você importou para o seu projeto. Componentes internos que tenha no seu projeto. Acesso direto à análise. Aqui embaixo você tem as mudanças de interface para o Project Explorer. Então, o Project Explorer é a parte do projeto onde você vê todos os elementos do seu projeto, de maneira que você possa acessá-los de maneira muito fácil. Por exemplo, quero acessar a janela UI principal. Então, ela aparece o número 1 aqui, porque é a primeira janela que será executada no projeto. Vou dar um duplo clique e ele abriu essa janela. Dentro da janela, eu tenho a description, que seriam as propriedades do meu projeto. Esta é a definição de um projeto simples, podemos dizer de um projeto pequeno ou um projeto de médio porte. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como criar um grande projeto. Um projeto com muitas janelas, muitos relatórios, muitos procedimentos, enfim, como gerenciar um projeto de grandes proporções usando a ideia do WinDev. Agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.